O Shop Together, seu hub de moda e lifestyle e parceiro do Stock Pickers, veio com tudo nesse mês de novembro com a Best Friday. Isso mesmo, produtos no site com até 70% off para renovar seu estilo com uma curadoria exclusiva e garantir tudo o que você precisa para o final do ano. Eu escolhi meus looks para apresentar o programa naquele alto nível que vocês já sabem que só o Shop Together pode proporcionar. Dá uma olhada no que chegou. Não perde a Best Friday do Shop Together, corre para o site e garanta suas peças com aquele desconto especial. Se você me perguntar, cara, olhando para frente, a probabilidade de Tarcísio está aumentando. Se eu vislumbrar um Tarcísio em 26, provavelmente eu vou estar zerando essas empresas. E focando mais ainda em infraestrutura, logística e serviços aqui no Brasil, e a carteira vai ficar 100% isso. Foi uma década perdida, eu acho que uma década boa, mas eu acho que a próxima década, sim, essa vai ser excelente. Quando você fala que o Ibov está com múltiplo baixo, talvez ele mereça. Eu tento ignorar o macro para focar 100% ou quase 100% no micro, mesmo em Brasil. Né? No micro, eu quero moleza. Eu quero monopólio, oligopólio, eu quero margem alta, eu quero barreira de entrada alta. De preferência com receita recorrente, se a recorrente tem algum quê de contrato no meio. E capacidade sempre de concentrar para negociar os contratos. Enfim, inflação mais um pouquinho. O Brasil tem problemas medievais. É um absurdo a gente ter metade da população brasileira sem acesso a água e esgoto, né? São 5 mil piscinas olímpicas de esgoto a céu aberto na natureza todo santo dia no Brasil, né? Que show da Xuxa é esse, né? Show me, mano. E aí, H? Fala, cola comigo. Bom ou não? Tô bem, e você? Pô, tô bem demais. Hoje a gente tá numa mesa do Helena Horto. Episódio com amigo hoje. Exato, e aí, é muito mais fácil. Relax. Com clima leve, Aquela chegando coisa. a Black Friday. Né? Se dezembro é a sexta-feira dos meses, novembro é a quinta-feira dos meses. E se quinta é a nova sexta, então já estamos na sexta-feira, já acabou o ano. Quem fez. Estamos aqui trabalhando, né? Mas estamos aqui. Bom, a gente vai fazer um episódio hoje que a gente estava incomodado ali, que fazia tempo que não aparecia, que é o que dá o nome ao programa, né? Para quem não sabe, o Stock Pickers tem mais de 5 anos de história, cujos quais eu e o Stetter temos a felicidade junto ao nosso queridíssimo time, Olavo, Nando e todo mundo que fez parte disso aqui. Somos a gestão mais longeva do Stock Pickers. 3 anos já. 3 anos já à frente do programa. Voa. Tempo voa. Muita coisa aconteceu, só que nesse período que a gente está como representantes aqui, né, desse movimento chamado Stock Pickers, quase não deu para falar de ações, né, porque o macro não está ajudando muito, a classe só teve resgate, diminuiu muito de tamanho, ninguém mais quer saber sobre bolsa no Brasil, só a bolsa lá fora sobe, né, bull market lá fora, bear market aqui. Perfeito. Mas a gente ama ações. E nessa temporada tivemos 4 episódios, nenhum falamos de bolsa. Foi até mesmo o política e episódio bônus tivemos também, não abordamos o tema. Não foi. E chegou o momento. Hoje a gente quis dar fim a essa história. Finalmente. E fazer um episódio micro para falar de ações. E a gente queria manter a toada dessa temporada que a galera tá elogiando muito. Muito obrigado pelos elogios. Eu pedi pra galera comentar. Falaram que a gente tá mandando muito essa temporada. Então, obrigado. E aí, nessa toada de trazer novidades, pessoas que nunca apareceram, ou que não aparecem há muito tempo, né, e que a gente gosta e que a gente acha que faz um trabalho diferente, a gente escolheu hoje receber Marcelo Ornelas, que é gestor da Quinitro, especificamente dos mandatos de ações, e que também é nosso amigo. Perfeito. Então, seja bem-vindo ao Stock Pickers. Obrigado, Colasso. Obrigado, Henrique. Bom, vamos lá, né? Isso aí, vamos lá. Tem bastante coisa para falar, mas antes... Olha lá quem tá aqui já. O Presentola. Essa daqui, ele que tá todo garotão, não sei se você percebeu, o Henrique, que o Marcelo tá jovial, tá bronzeado, tá voando. Aliás, eu tomei uma enquadrada da esposa dele e falou assim, quando você vai levar ele lá no Stock Pickers? Eu falei, calma que ele já vai aparecer. Quando ele estiver bronzeado, a gente leva. É isso, chegou de Polo Nova lá. Isso aí tá... de milagre. É isso, direto pra cá. Mas ele tá recebendo aqui o presente do Shop Together, que é o nosso parceiro aqui em mais uma temporada.
A gente está presenteando com essa polo de algodão Pima da Tsu Essential, que é a marca de básicos premium da própria casa, bem legal. Lembrando que entrega em São Paulo, chega no mesmo dia, dependendo do horário que você pedir. Qualquer outro lugar do Brasil, chega super rápido também. E tem desconto Stock Pickers, que é Stock Pickers 15% de molezinha aí para você levar. Aproveitar que a gente entrou agora no mês promocionado, não é isso? Exato. Black Friday chegando, no Shop Together é a Best Friday, 70% off Que isso. no site. Tem produtos de até 70% off, então todas essas roupas incríveis que a gente usa toda semana com descontaço para você lá no site do nosso Eu vou dar uma olhada que eu gostei dessa aqui, que é da Osklin. Acho o Osklin um negócio garotão. Você caiu bem. Gostou? Ficou uma coisa meio Toretto assim, né? Toretto. É igual. Não, mas se tiver com 70%, será que eu levo? Levo, né? Levo, com baita certeza. do desconto. Então é isso. Tá aí, Shop Together, muito obrigado mais uma vez em mais um episódio conosco. Já vou chegar grande na primeira pergunta aqui pro Marcelo Nelson. Manda bala. Falam por aí, Henrique Stetter, que a última década foi a década perdida para o mundo acionário brasileiro. Porque foi essa catástrofe que a gente acabou de narrar, que aconteceu nesse período aí de quase 3 anos de Stock Pickers, mas se voltar mais 7 do dia que a gente começou, também você não vai é tão voltar bonito. para momentos de recessão, Dilma, etc, né? Ali 2014, 15. Exato. E períodos de performance que não agradam aos investidores de maneira geral. E aí, Marcelo, você concorda com isso ou não? Boa pergunta para começar. Eu discordo. Acho que a última década não foi excelente, mas eu acho que deu para compor bem o capital aí, da forma que a gente faz. Acho que em 10 anos, você entregar 4 a 5 vezes aí a multiplicação de capital é bom, não é excelente. Isso foi o fundo de vocês, né? Foi o histórico de gestão, né? Sim. O Ibov dá próximo do CDI, com a vol dele, então realmente não foi tão satisfatório. Mas eu acho que está longe de ser uma década perdida. O que pode dizer, acho que de 5 anos para cá, a gente vai aprofundar aí no papo, foi um período desafiador para a maioria dos setores das empresas de capital aberto. Tá? E aí realmente foi um período que tivemos transformações estruturais. E eu acho que o Brasil ele é campeão nisso, né? de transformações microsetoriais, e que, obviamente, isso acaba incorrendo em perda permanente de capital. Então, de forma alguma, eu achei que foi uma década perdida, eu acho que foi uma década boa, mas eu acho que a próxima década, sim, essa vai ser excelente. Tem chance de ser excelente. Agora, a Quinitro já apareceu aqui na figura do Carlinhos. Ele veio 2 vezes, né? Ele veio num Tchadeteado para contar as histórias de mercado, que ele tem mais de 30 anos de histórico. Então fica aí a recomendação, um papo super bacana, super leve. E a gente também recebeu ele junto com o Márcio Fontes, que na época era gestor do ASA, para falar sobre cenário, macroativos, etc. Só que tem essas 2 células, né, lá dentro. Tem a célula multimercado, que fica com o Carlinhos e o time ali, e tem a célula de ações que fica com você e com o seu time. E uma coisa que eu acho legal é a filosofia de investimento de vocês, porque você é um cara muito claro em relação a como investir, aonde está o seu universo de competência, o que você pode fazer. A gente estava até batendo um papo agora, tomando café juntos, né? Você falando sobre, por exemplo, a indústria long short, né? As suas limitações, o que você acha que você consegue fazer bem ou não. E, pô, para você não foi uma década perdida. Quando a gente olha o histórico de rentabilidade do Quinitrofia, fica bem nítido isso. Vocês são o primeiro quartil, inclusive no passado recente, onde a bolsa está aqui, num dos nossos quadros, né? É uma depressão. Vocês sobem, e sobem bem. Então eu queria saber onde que está o segredo dessa cozinha, assim, o que vocês estão fazendo ali dentro da cozinha do teu time lá de ações para entregar esse retorno? Bom, vamos falar assim, é muito simples e é muito focado, né? A gente acho que fazer gestão ativa é tão importante quanto escolher os setores e empresas que vai parar para analisar, como também selecionar aqueles que você vai ignorar, né? Não necessariamente fazer short, mas simplesmente ignorar, até para maximizar o nosso bem mais escasso, que é o tempo, né? A gente tem um tempo limitado, tem 24 horas no dia, você tem que alocar tempo correto nas teses que a gente julga que poderão ser produtivas, né? Então eu acho que você buscar, aí não tem muito segredo, né? Buscar empresas que rentabilizam seus negócios acima do seu custo de capital, né? De forma consistente, né? E isso para a gente é definição de qualidade, né? Só que no Brasil tem aquele negócio, né? Às vezes a empresa ela tem uma qualidade temporária, e quando você tem mudanças estruturais, essa qualidade se esvai e você incorre em perdas permanentes de capital. Então, o nosso trabalho, eu acho,
que é identificar esses perigos, né? O que tira nosso sono 24 horas por dia é isso. É você estar incorrendo, caindo numa casca de banana, setores que antes eram oligopolizados e por algum motivo essa estrutura de capital muda, né? Eventualmente demora até a bater, né, no balanço das empresas, né? Pega, por exemplo, eu vou dar uns exemplos assim, que eu acho que fica mais claro até de entender a forma como a gente pensa. Você pega a Cielo, né, que foi um porto seguro, né, uma queridinha da Bolsa, né, e ela quebraram o duopólio dela lá em 2010. Cara, demorou 6 anos para bater na rentabilidade da empresa de fato, né? Mas quando aquele duopólio foi quebrado, ficou muito claro ali que a empresa em algum momento teria dificuldade, né? Bom, não deu outra, né? Quem continuou investido a partir de 15 e 16 incorreu numa grande perda de capital, ela agora tiraram da Bolsa, né, mas não foi suficiente, foi por um preço muito baixo, enfim, muito diferente do que ela já negociou em outros momentos, né? Então a história dos setores da Bolsa, e vou além, assim, quando a gente fala assim, o PL do Ibov tá barato, né, tá baixo, né, isso eu tenho dificuldade de entender, assim, o barato pela análise do preço-lucro e esse jogo do retorno à média, né? Porque a média do passado, de repente, é menor para frente, né? Então, quer dizer, você vai retornar a média menor. Então, você comprar achando que 8 vezes vai ganhar dinheiro se for 10, assim, não me parece muito seguro, né, no final do dia, né? E quando o negócio está barato por múltiplo, eventualmente ele tem um bom motivo para estar. Tá? Então, eu acho que a gente teve, por exemplo, e foi até a temática da nossa carta de 2022, né, quando o Brasil estava naquela corrida eleitoral, em que o Lula teve chances de ganhar e as pessoas começaram a se animar com um setor de varejo de consumo. Ali a gente parou para escrever um estudo, isso ali em outubro de 22, a gente é muito cético com o setor de varejo no Brasil, porque esse microsetorial mudou. E quando isso muda, pega a maioria das empresas, né? Você vê que foi um horror para a grande maioria delas, né? A gente pegou as 20 principais varejistas da Bolsa e de 19 para cá, a margem operacional caiu substancialmente, né? Então foi um negócio que tem uma explicação por trás. Eu acho que a Renner é o mais emblemático, né? Que ela foi duplamente disruptada, né? Por que duplamente? Primeiro que o setor dela parou de crescer, né? Ela já está, a parte física, né? Já está em todos os shoppings do país, ela já surfou o boom de shoppings, já está nos melhores pontos de rua, né? A competição dela no físico era contra a C&A, contra a Marisa, contra a Guararapes. Então, assim, era um jogo para ela relativamente fácil. E eu lembro que em 2018, que foi a última aparição do Galó, né, no Investor Day da Renner, ele falou assim, cara, agora a gente vai crescer, nossa estrada agora é no online. E a gente acha que o online é muito mais ameaça do que oportunidade, no caso, para o setor de varejo brasileiro. Porque no final do dia você está competindo com o mundo todo. E a gente escreve isso lá em 22. Cara, assim, o nosso medo não é a Shein, são as próximas Sheins, né? Agora tem a Temo, enfim. Então você começa a entrar numa disputa de preço muito grande e você, quer dizer, você vai crescer menos com menor rentabilidade. Cara, isso merece um múltiplo mais baixo. Tá? Então é um pouco do que a gente vê quando você fala que o Ibov está com múltiplo baixo, talvez ele mereça realmente um múltiplo mais baixo. Isso. Deixa eu só destrinchar um pouco aqui. Manda bala, Colinha. Você acha a Bolsa barata, Marcelo? Não. O Ibov, você acha barato? Não acho barato, acho justo. Você acha justo? Acho justo. Ainda mais com o CDI nesse tamanho, complicado, assim, eu não fico tão animado. Mas só para fechar o racional de Renner, como é que ela ganhava dinheiro também? Ela dava crédito lá atrás, onde cartão de crédito e fintechs não existiam tanto, era um negócio meio escasso. Então ela conseguiu também criar uma carteira de crédito, né? Hoje, cartão de crédito fintech não é mais tão escasso assim. Então o que ela começou a fazer? Ela começou a abrir o crédito para ela, para você não só comprar dentro da Renner, como fora. O canal de imprensa explodiu. Então, quer dizer, ela foi disruptada no crédito, foi disruptada no varejo mesmo, físico, né? Que foi para online e aí começou a ter problema de crescimento. E vários setores da Bolsa, isso ajuda a responder a questão do Ibov, vários setores têm essa característica. Ficaram muito maduros, né? A tecnologia, o que a tecnologia faz, né? Traz competição, quebra barreira de entrada, aí você começa a ter problema e eventualmente perda permanente de capital. Então, assim, é até curioso, a Renner em 2019, isso incomodou muita gente, ela tradou a 30 vezes lucro, né? É o que a Microsoft trada hoje com toda essa questão de AI por trás, né? Você vê como é que ficou o negócio meio bolhado assim, naquele momento, né? E aí você tem diversos setores que têm essa característica na Bolsa, a gente pode discorrer mais aqui,
Mas isso ajuda a responder a questão do o Ibov barato por PL, barato entre aspas. Né? É que eu queria explorar mais com você olhando de cima primeiro, aí depois Tá. vamos fazer um episódio daqueles para dar até essa sensação de nostalgia, que a gente sempre fez episódio de ações assim. Mas eu queria te perguntar, porque é muito legal escutar, eu acho pelo menos, muito legal escutar de um gestor que tem um mandato long only, ou seja, esse mandato mais purista de focar em comprar ações, né? Escutar de um gestor como você que a bolsa não está barata, porque a maior parte das vezes a gente escuta, por natureza, o viés de falar que a bolsa está barata, porque na janela longa e tal. Escutar isso de você é interessante. Mas eu queria tentar destrinchar um pouco mais como é que está a tua leitura à frente de bolsa, porque é um cenário que se desenha de uma forma que parece que ano que vem o tema, digamos assim, vai continuar sendo Estados Unidos, vai continuar sendo economia robusta nos Estados Unidos, bolsa americana para cima, né? Por mais que a gente tenha visto alguns movimentos recentes de, por exemplo, Warren Buffett, o VP também, da Berkshire, reduzindo posições, a gente viu a própria Verde reduzindo posição também, comprando aqui em Bitcoin. local, comprando Bitcoin, isso aí foi legal também. Mas a gente vê um cenário que parece que novamente o tema vai ser a NTNB com níveis de taxa super altos, juros mais altos no Brasil, e bolsa americana no holofote, digamos assim, dos ativos de risco, né? E bolsa brasileira para trás, caindo no ano, caindo muito mais em dólar, né? E descontado, parece que o cenário se desenha dessa forma, né? Eu queria ouvir de você, porque a gente bateu um papo no telefone um dia, a gente ficou quase 2 horas no telefone falando, e eu gostei muito... de papinho, hein, o que tá acontecendo. A gente é amigo, né, cara? Entendi. E outra coisa, pra trazer conversa boa pra cá, você acha que acontece como, né? A gente tem que falar entendi. antes, né? Tá Ou certo. não? Não, quem sou eu pra julgar? Exato. Mas, o que você acha, assim, olhando pra frente, pra esse cenário? Assim, a gente tem eleições em 26, tem a M4 que tá grande, eu queria ouvir de você. Vamos lá. Quando você pergunta bolsa, eu fico até com dificuldade de entender o que é bolsa, né? Um negócio meio abstrato, assim, né? Bolsa americana, bolsa brasileira. Acho que a carteira IBOV, acho que você está se referindo à carteira S&P. Isso. Então, como eu falei antes, a carteira IBOV, eu não fico muito animado. Se você olhar para trás, nos últimos 10 anos, cara, entregou próximo do CDI, então foi medíocre, né? E sendo que você teve um bom momento aí de commodities recentes que ajudaram bastante, senão teria sido uma foto muito ruim. Até pouco tempo atrás, até antes da pandemia, estava uma foto de BOV ruim. Mas quando você pergunta assim, eu poderia responder o seguinte, cara, eu tento ignorar o macro para focar 100% ou quase 100% no micro, mesmo em Brasil. Porque eu acho que a salvação está pelo micro. Tá? Por que eu digo isso? Pega até o início desse ano, ou pega os últimos anos. Tá? Por que o micro, na média, no Brasil é ruim? O meu trabalho é fugir do micro ruim. A gente teve crescimento de PIB surpreendendo, massa salarial no high, renda boa, desemprego no low. O Selic chegou a cortar 300 bips de Selic, né, antes dessa volta agora. E você teve 4 anos de revisões negativas consecutivas de setores domésticos brasileiros. Tá? Quer dizer, quando o micro realmente, e isso aqui importa no final do dia, quando para ações é micro, ele vai sobrepor o macro. Tá? Mesmo no Brasil, onde o macro é importante, né? Ou fala-se que é importante. Né? Então é por isso que eu tento ignorar o macro. Claro que eu participo das discussões sobre política, sobre juros, enfim, a gente tem uma área de economia muito robusta lá na Quintra, eu participo mais como ouvinte, tá? Tento não opinar muito, porque de fato não é minha praia. Eu acho que eu consigo entregar o valor se eu estiver focando e gastando meu tempo no micro. Tá? Então, não foi suficiente o macro bom nos últimos anos até agora o macro ficou ruim. Né? Então a gente passou anos com macro bom e a maioria dos setores com micro ruim. Agora o macro está ruim, o micro, na média, continua ruim, mas tem um micro muito bom em alguns setores, algumas empresas, né? Algumas apenas, né? Acho que é por isso que explica um pouco também do fato de a gente só ter 8 empresas no Brasil. A gente tem uma carteira na média um pouquinho mais concentrada. Quando a gente acha uma coisa boa, até assim, quando você vê uma coisa boa, um negócio bom, a preço adequado, bem tocado, com uma avenida de crescimento para realocar capital, pessoas boas e principalmente alinhadas, o alinhamento é super importante. A gente até conversou agora no café sobre alinhamento, isso é uma coisa que é fundamental. Isso, por definição, é uma coisa rara. Então, eu não poderia, de forma alguma, chegar para o meu investidor e falar, cara, eu estou com 30 empresas aqui no Brasil maravilhosas na minha carteira. Não tem espaço para isso no Brasil. Talvez tenha 30 empresas de qualidade no Brasil,
mas certamente não todas poderiam fazer parte de uma carteira, porque algumas vão estar caras, outras em momentos piores, enfim. Então a gente consegue selecionar algumas, né? Até posso até dar um exemplo de uma empresa que a gente desinvestiu depois de 10 anos alocado, né? Que foi a Santos Brasil. Foi um super case de sucesso, foi muito bacana, foi um case de sucesso tanto quanto equatorial, acho que deu um retorno interessante e foram 10 anos de história. Assim, a gente gosta de investir e acompanhar empresas realmente para o longo prazo. Tá? E para isso não tem muito segredo, acho que passa muito também pelo passivo. Nosso passivo é composto por wealth, por pessoa física alta renda, por institucional, e falam que esse passivo é mais paciente, né, do que o pessoa física. Eu não acho que é isso não, eu acho que esse passivo tem mais planejamento na hora de alocar. E por você planejar melhor, você define o tamanho do seu estômago para aquele nível de risco, para aquele produto. Tá? Então, por isso que falam que é paciente. Acho que é só um planejamento, que eventualmente uma pessoa física, aí ficou muito claro em 2019, né? O pessoal saindo correndo, juradores comprar, você ficou sobrealocado, um ativo que você não tinha estômago para aguentar, e veio essa enxurrada de resgate, acho que deve estar acabando, enfim, em vias de acabar, e esse passivo foi todo para o crédito privado, né? Criando uma certa bolinha aí, com os spreads super comprimidos, né, em ativos que têm pouca liquidez, em fundos que têm resgates também não tão longos assim. E aí que está a grande assimetria, né? Assim, a bolsa está barata? Assim, não sei, acho que não, mas eu acho que em ativos de infraestrutura, por exemplo, né, do chamado lado oferta da economia, que é o nosso foco em Brasil, eu acho que eu nunca vi um spread, né, do que está pagando a dívida pro que a gente vê no equity, né? E esses ativos, eles têm uma boa previsibilidade. Eu consigo enxergar essa rentabilidade de forma palpável, né? São contratos, né? A receita é contratual, não é o sabor do macro, do PIB, etc. Então eu consigo fazer uma conta do que paga o equity, ou vai pagar o equity, com o que vai pagar o crédito. Então eu não consigo entender uma alocação hoje nas debêntures dessas empresas, né? Ou você compra na TNB, ou você compra o equity das empresas. Eu não consigo entender a alocação, né, mesmo sendo isentas, nesse tipo de ativo. Tá. Eu sei que você ignora o macro, mas você tem a vantagem de ser o gestor de ações dentro ali do Quintrofia, que faz parte de uma gestora que tem uma célula macro robusta, com economistas, etc. E eu sei, você já me contou, que existe interação, até porque isso é benevolente, né? Gera uma troca que enriquece. Tanto dos dois lados, você trazer um pouco do view micro para a galera macro trazer um pouco do view do cenário. E eu acho que assim, você focando em micro, querendo ou não, eventualmente o macro pode ajudar, soprar a vela no teu barco, ou não, né? Olhando para esse contexto que eu falei, até as interações com o time macro que vocês têm lá, que é super robusta, como é que tá a sua visão para frente para a Bolsa Brasileira? Assim? Porque aí você falou, pelo que você está me dizendo, não tá barato, tá num preço justo, tem muita coisa que merece esse novo patamar de múltiplo que às vezes no nível histórico parece que está descontado, mas na verdade, como você falou, não tá, por uma nova situação que a companhia vai viver, até em termos de geração de valor. A gente não tem 30 empresas boas para se ter em portfólio aqui no Brasil, tem que ser mais seleto, escolher muito bem. E ao mesmo tempo, do ponto de vista de fluxo, você chegou até a comentar um pouco de passivo, que o passivo de vocês é mais resiliente, mas a gente vê que, na verdade, para o resto do investidor, igual você falou, a corrida para a Selic, né? O investidor largou a bolsa, saiu dos investimentos, resgatou dos seus fundos de ações. Os investidores institucionais fizeram ajustes marginais, mas até num tom de redução por conta do nível dos títulos públicos atrelados à inflação. E o estrangeiro, esse ano, só vendendo bolsa. Não comprou bolsa brasileira, por mais que pareça estar essa pechincha que está em dólares, né? Eu queria saber, olhando para frente, e pelas conversas que você tem com o time macro, se tem uma perspectiva de algo soprar de positivo para a sua carteira, para a carteira que você montou olhando para frente. Eu acho que, olhando para o macro, o time lá não está tão animado assim, tá? Para o ano que vem, por exemplo. Uhum. Tá? Acho que o nível de juros eventualmente deveria bater na atividade, que seria até uma boa notícia no final do dia, até porque estaria funcionando, né, o nível restritivo, mas não vejo o time muito animado na questão macro, tá, de Brasil. Eu vejo o orçamento de risco sendo muito mais alocado na parte macro lá para fora,
Tá? Então, até historicamente, o fundo multimercado ele tem dado mais resultado na parte internacional. Sim. Um macro mais limpo lá fora, enfim. Então, acho que, assim, de novo, assim, eu tenho dificuldade de te dar um call aqui de Ibov, né, de, putz, eu vou estar animado ou não com Ibov, mas acho que sobre narrativas, né, e envolve... A eleição poderia ser um tema macro, né, assim... Poderia. Para minha carteira, que é uma carteira muito infra, eu acho que quando você fala de Tarcísio, né, você lembra de infra, né? Ele falou hoje, inclusive, Sim. Metrô, trem, né? Então, assim, me remete muito à minha carteira. Eu acho que na narrativa poderia ajudar esse vento, vai. Mas não é uma coisa que eu conto e não opero, não compro empresas nesse sentido. Mas acho que pensando nessa narrativa macro poderia ajudar, né? Acho que uma carteira com foco em infra poderia ser uma candidata a pegar um vento a favor por conta dessa narrativa, que o mercado adora, eventualmente, narrativas. Sim. Ou muda a trajetória de juros e começa a migrar parte do dinheiro que está nessas poupanças para a bolsa, né? Foi até um dado que ele me falou, né? Eu não tinha nem reparado. Mas eu fui olhar, ele comentou, falou, cara, você deu uma olhada na M4, que é uma medida de poupança, né? São alguns ativos de renda fixa juntos de maneira simples aqui, para não tomar muito tempo. O nível de juros, quanto que estava gerando de juros por mês, mais ou menos? Quem me falou isso foi o Landau, na verdade. Foi o Landau que te falou? Um abraço pro Landau. Com certeza vai assistir. A gente tem, de pessoa física, 14, 15 tri de estoque, né, de reais, que estão rodando aí numa Selic, então quer dizer, isso aí está dando aí 120, 150 bi por mês de rendimento. Pega um mês de rendimento desse estoque e tenta comprar bolsa. Se você tentar, você vai jogar 20% para cima desse negócio. Então é isso, que se muda uma tendência na taxa de juros, a galera faz o pêndulo, que é super tradicional, aconteceu sempre na história brasileira. Se vem um mês de juros, já faz 20% de preço aí na bolsa. É um absurdo. Eu queria explorar um pouquinho, Marcelo, o que a gente enxerga de característica de país quando a gente pensa em bolsa. Porque é isso, né? Muitas vezes que a gente tratou desse assunto aqui no Stock Pickers, as pessoas nos comentários falam, mas está todo mundo falando que a bolsa está barata, a bolsa não anda. A gente tem um exemplo de um gestor que está ganhando dinheiro com bolsa, sem falar que ela está barata, porque tem características específicas que você busca em empresas que estão gerando retorno. Isso. E até os quadros que tem aqui na nossa sala hoje remetem um pouco a isso, né? Essas são as performances, para quem está acompanhando o podcast e não está enxergando, a gente colocou as performances no ano até o dia atual, do Ibovespa, Sabesp, que é uma empresa que o Marcelo vai falar daqui a pouco, ele tem na carteira, da TSMC, aquela que faz chips lá em Taiwan, e o S&P. Então você percebe que a Bolsa Brasileira cai 4 e a S&P sobe 26. Se a gente pegar nos últimos anos, a história é parecida, não muda muito, né? E mesmo assim, você percebe que tem empresa lá dentro, como a Sabesp, subindo quase 30. Isso mostra como é importante você, né? A gente está falando muito do índice, a bolsa de maneira geral. Fazer o stock picking. Stock picking. Mas antes da gente entrar no detalhe do que dá certo, eu queria entender por que a gente tem uma escassez tão grande de empresas de fato de qualidade, empresas que geram retorno acima do custo de capital. Qual que é a característica do Brasil que leva a isso? Bom, acho que o Brasil tem, vamos lá, um país para crescer, aí eu vou falar um pouco, vai parecer até macro. Um país para crescer, ele precisa de 3 coisas, né? Precisa de capital humano, você precisa de produtividade e você precisa de investimento. Tá? Então não tem muita mágica, você passa por uma dessas 3 coisas. Quando você olha investimento, o Brasil ele tem um subinvestimento crônico. Né? E não é de agora isso, né? Na média, a América Latina investe aí 20% do PIB, a gente investe, quiçá, 15%. Né? Acho que a máquina consome muito do nosso orçamento e não sobra para investir. Por isso que só fala de reforma o tempo todo, né? Agora vai ter alguma aí, vamos ver se vai. Então, assim, esse é um tema que está complicado ficar animado. No capital humano, eu acho que a gente viveu, aí você tem o capital humano, a quantidade de capital humano e a qualidade dele. A quantidade, o tal do bônus demográfico, ele passou. Né? A gente, nas últimas décadas, adicionava aí 10 milhões na PEA, né, de trabalhadores ativos, né, entre 15 e 65 anos. Década de 80 até 2000 foram 20 milhões. E esse ritmo caiu já para 15, para 5, e rapidamente a gente vai tirar
trabalhadores da PEA mais para frente, né? Isso é envelhecimento populacional. E do Brasil é assustador. A gente vai envelhecer em 20 anos o que a França envelheceu em 150 anos. Cara. A velocidade do negócio. Né? Nascendo já cabelo branco em mim, do nada. Então, trânsito assim, isso como sociedade é assustador, porque a gente está ficando um país velho e não conseguiu fazer a transição dessa armadilha de renda média que a gente está. E está difícil de ver uma saída. E aí o terceiro ponto é a produtividade. E a foto é muito ruim desse troço, né? Você pega aquele índice IMD ou do FMI, o Brasil de 67 países é o 62º, isso em 24. A gente era o 50º alguma coisa, assim, há 4 anos atrás. Então a gente piorou a nossa foto nesse quesito. E o que mais puxa a gente para baixo nesse índice, além de educação, etc., é a questão da infraestrutura e logística do país, que é precária, né? Então, assim, o Brasil investe muito em educação, mas nossa nota no PISA é uma das piores entre os pares. Então, assim, tem muita coisa que você poderia ficar muito desanimado com o Brasil e realmente é um desafio grande. Mas na produtividade, e é onde entra muita parte daqui da carteira, que é onde tem um vento favorável aqui de Brasil, não são tantos ventos assim, mas tem um vento ou outro favorável, você consegue identificar no setor de infraestrutura e logística, por exemplo, ventos muito legais, né? Porque o Brasil tem problemas medievais, né, digamos assim, né, na questão do saneamento. É um problema medieval esse negócio, né? É um absurdo a gente ter metade da população brasileira sem acesso a água e esgoto, né, a coleta. E não é só lugar pobre não, né? Floripa tem um índice horroroso, né, de coleta, né? E no Brasil, dessa metade que é coletada, metade não é tratada, né? Então, tô falando aqui são 5 mil piscinas olímpicas de esgoto a céu aberto na natureza todo santo dia no Brasil, né? 5 mil? 5 mil. É bosta pra todo quanto é lado. 5 mil piscinas olímpicas. Pra você ver o tamanho da merda. Nossa. Que horror. A merda é grande. É pra não chorar. Então, assim, isso assusta, né? Assim, a gente até se questiona nesse quesito, assim, cara, né, que potência ambiental é essa, chamada Brasil, que tem esses índices de saneamento, né? Aí a gente até brinca assim, que show da Xuxa é esse, né? Que absurdo é esse, né? É revoltante, né? Assim, é pra ficar revoltado, porque não é ciência de foguete esse negócio, assim, é você criar, e aí quando a gente volta no tempo, o que aconteceu na parte de telecom no Brasil na década de 90, né? Ou a parte de distribuição de energia elétrica em 2000, 2010, você passa por um processo, né, primeiro de um arcabouço regulatório, né, acho que agora o saneamento passou, né, marco do saneamento. Aí você tem a fase de privatizações, né, então a gente lá atrás privatizou um monte de empresa, agora privatizou a Sabesp. Aí você tem a parte de consolidação, a Sabesp vai começar agora a fazer os M&As, ela na nossa opinião, vai ser a campeã nacional nisso. Depois você tem a parte de investimentos, né, e esses investimentos com um regulatório favorável, com pessoas alinhadas, turma da Equatorial entrou para tocar a empresa, assim, não poderia ser melhor, com preço bom, adequado, etc. Então, assim, me parece que é a grande nova onda para surfar no Brasil, né? A onda do saneamento, tanto do líquido, né, no caso da Sabesp, tanto dos resíduos sólidos, que é o caso também do lixão, né, que a gente pode explorar depois, que é o case de Horizon. Então, assim, isso para mim é um vento favorável tão grande, mas tão grande, que você vê um ano que o macro está ruim no Brasil, né, está subindo juros, né, já no patamar muito alto, NB 7, você vê que ativos como Sabesp e Horizon sobem aí 20 ou mais no ano, num ano que está sendo difícil para a Bolsa, né. Então, assim, quando o micro é muito bom, o macro para atrapalhar tem que ser um macro de descontinuidade, a lá Argentina no passado, né, que acho que não é o caso aqui no Brasil. A gente vai ajustando ali nossas contas do jeito que dá, enfim, o dólar sobe um pouquinho, enfim, se faz alguma coisa de reforma de fiscal e vai levando, né. Até a gente começou antes, assim, eu não sou o cara para falar de dólar, né, nem queria falar aqui, mas eu acho que o Brasil é como se fosse um exportador de commodities, né, assim, então você tem receita em dólar e você é credor em dólar, então assim, o câmbio um pouquinho mais desvalorizado não é tão ruim assim, no final das contas pra gente, uma variável de ajuste acaba sendo boa, no curto prazo incomoda a inflação, mas no final do dia pode ser boa. Diferente do passado, na década de 90, se isso acontecesse era um desastre, né? Então, é por aí que eu vejo. Acho que, enfim, depois a gente pode explorar um pouco mais o case do lixo, que acho que também é super interessante, que tem esse retorno para frente. E esse tema de produtividade que você abordou um pouco antes de entrar na questão de saneamento, né?
eu tava conversando com o Vishman, né? E aí ele me mostrou uns números interessantes, né? Porque ele me mostrou que, basicamente, o percentual do PIB que é coletado como tributo, que no passado era 10% do PIB do Brasil, dobrou. Então agora é 20% que é coletado como tributo, que é um dinheiro que você está tirando de circulação, né? Que estaria na mão, eventualmente, da iniciativa privada, e nós, como sociedade, decidimos que é melhor dar esse dinheiro na mão do governo, né? Para ser gasto de maneira não tão eficiente. Exatamente, né? E fazer a alocação. Nós, como sociedade, acreditamos que o governo é um alocador de capital mais competente, dá dinheiro na mão dele e ele faz essa alocação de capital. Enquanto isso, nos Estados Unidos, para o ano que vem, já temos contratado um volume financeiro de investimento em dólares para fins de inteligência artificial e etc., que é maior do que o projeto Apollo inteiro, do começo do projeto Apollo até o final. Todos os anos de projeto Apollo, todas as Apolos, o investimento ano que vem só vai ser maior. É um absurdo. Para ver o nível de disrupção, e até por isso que o nosso amigo aqui está investindo em TSMC. Entendeu? Perfeito. Perfeito. Eu queria abordar um pouco disso, assim, mas numa perspectiva de eficiência de empresa. Marcelo, eu citei essa relação, né, de retorno com custo de capital da companhia, só que vocês têm uma tese que eu acho interessante, que é a seguinte: de que adianta você conseguir isso somente quando os juros estão baixos? Se é uma boa empresa, você tem que conseguir independentemente de onde estão os juros, né? E como isso se aplica, de fato, nas suas escolhas? Assim, como você interpreta essa perspectiva na hora de tomar a decisão de investimento? Não adianta a empresa só ser rentável quando os juros estão baixos, até porque no Brasil isso é um pouco raro. Isso já faz com que você descarte um leque grande de opção, naquele negócio que você falou de eficiência na escolha de alocação de tempo para analisar essas companhias? Sim. Eu acho que no Brasil você tem um problema de novo, né, na média o micro é ruim, você tem um problema de governança muito grande também na maioria dos setores das empresas, então já começa a descartar. Você tem muita empresa com margem volátil e apertada, então isso aí já descarta bastante coisa também. Então, assim, é quase que uma definição de value trap isso, né, porque todo value trap tem um pouco essa característica. A gente observa, de novo, né, por exemplo, setor de distribuição de combustíveis, né, por conta de assimetria de mercado, se você conseguir comprar o combustível mais baixo do que o de bandeira branca, você consegue ganhar share, mas se você compra nas mesmas condições, você perde share. Aconteceu isso com a Ultrapar no governo Bolsonaro, por exemplo. Então você tem assimetrias momentâneas. O caso, por exemplo, também assimetria tributária. O Brasil é campeão nisso. Tem muita varejista que metade do lucro é benefício tributário. Quer dizer, uma canetada some negócio. Né? Assim, talvez por isso que a Soma se juntou com a Arezzo. Não tem coragem de alocar capital em empresas com essas características. Né? E por aí vai. A gente não investe no setor bancário desde 2018. É um setor também que está sendo disruptado pela XP, Nubank. Você viu, agora eu vi hoje no Brasil Journal uma fintech na Argentina, 3 bi de dólares a rodada precificou a empresa. Isso não vai parar. Como a gente falou lá atrás, nosso medo não é a Shine, nosso medo são as próximas Shines. Nosso medo não é o Nubank disputando o setor, ou a XP, são as próximas XPs. Assim, o Bradesco e o Itaú demoraram 10 anos, demoraram décadas para construir a capacidade computacional deles, né? O branding, etc. Veio o Nubank, né, por conta da nuvem, que é o tema que a gente também pode falar depois, alugou uma casa em São Paulo, cadastrou um cartão de crédito, em 10 anos vale muito mais que o Itaú. Custo baixíssimo, né? Custo baixíssimo, quer dizer, ela não teve que gastar CAPEX na construção dessa capacidade computacional, ela alugou. Né? Então, assim, é o as a service, né? Ela alugou do provedor, do distribuidor da nuvem, que no final do dia, é por isso que esses provedores de nuvem, né, essas big techs são provedores de nuvem, de capacidade computacional, parece muito como Equatorial no final do dia. Né? Eu poderia descrever as teses da carteira aqui sem falar o nome, que vocês não saberiam se estou falando de Microsoft, de Amazon ou de Sabesp Equatorial. Isso, né? De certa forma, já está mudando completamente de assunto, mas perdão por isso. Claro. É interessante a gente analisar essa questão, porque até pouco tempo atrás tinha aquela ideia, né, de os juros vão subir, as big techs vão sofrer, mas a partir do momento que são empresas que são similares a uma utility de fato, né, você vai perdendo um pouco essas correlações. Viraram
né? Essa chave começou a virar de 2016, 2017 para cá. Por isso que a gente também começou, a gente olha isso há muito tempo, a gente não investia nisso. Em 2019, quando eu comentei que a Renner tradou 30 vezes lucro, e isso incomodou a gente em 21 abriu. Por que só o multimercado pode operar ações lá fora? Então o FII, a partir de 21, também pôde. A gente, obviamente, não comprou logo que a gente pôde fazer, né? A gente veio comprar aí no final de 22, inclusive a gente escreveu um estudo para falar disso, né? Aquele momento macro nos Estados Unidos ruim, recessão, não sei o quê, choque de juros. Parecia um bom momento para começar a alocar. A gente começou devagar ali, né? A alocação nunca passou aí, sei lá, de 1/5 do fundo, mas sempre esteve nas melhores contribuições, né? Eu acho que tem muita coisa ali que mudou. Assim, você pega a Microsoft, a própria Amazon, né? Antes desse período do investimento pesado em cloud, elas eram empresas mais suscetíveis ao macro, né? A Microsoft vende PC, software, então você fica mais suscetível ao balanço, atividade, né, macro, né? A Amazon, e-commerce, né? Você fica totalmente suscetível. Agora, quando você começa a investir no negócio que é o cloud, isso começou até mais atrás, só que ele começou a virar a chave de fato ali em 16, 17, e começou a ficar representativo dentro dos negócios dessas duas empresas, né, principalmente. Tem o Google também, mas um pouco atrás. O negócio começou a ficar mais parecido com uma utility, né? Então, aquela coisa, né? Cara, Big Tech vai cair porque o juro lá abriu. Cara, elas são caixa líquido, né? Então, o juro abre lá, você começa a ter receita financeira e não custo. É uma coisa de louco. E estão cada vez mais parecidas com uma utility, né? Receita recorrente, etc. E assim, no final do dia, a gente interage tanto com essas empresas, eu interajo mais com elas do que o aplicativo de banco, por exemplo. Eu acho que virou serviço essencial, de fato. Sem dúvida. Eu não vivo sem. Você esquece o celular aí pra você ver. Pô, fiquei um mês muito triste. Foi o mês que o Twitter tava fora do ar. Depressivo. Nem conversava com a minha família. Com ele. Então, assim, eu acho que é importante, como gestor de ações, acho que todo mundo assim, que interage como consumidor, e aí, no meu caso, como gestor, analista de ações, eu tenho que entender esse modelo de negócio, que é um modelo muito interessante, né? Então, quer dizer, a nuvem da Amazon é um negócio de 100 bi, de fato, fatura 100 bi de dólares, cresce 20% ao ano. Quando você pega o gasto de infraestrutura de TI no mundo, é só 5% do PIB global, por que não ser maior? E dessa infraestrutura global, nem 1/3 está na nuvem ainda. Então, quer dizer, essas pessoas são enormes, né? Bom, você pega esse mercado endereçável, parece que tem muito espaço para crescer e sem fazer muita maluquice em conta. Assim. E com AI. O AI acelera, acho que essa questão da nuvem, né? Acho que é uma cerejinha do bolo, acho que está aparecendo muito o que foi lá atrás, talvez, nessas Big Tech, né? Investiram muito e deu certo a nuvem, né? Dá para dizer já que deu certo. Mas tem uma estrada muito grande pela frente. Eu acho que só vem para acelerar isso, né? E é curioso, porque a gente, quando olhou, a gente começou a investir no final do dia, assim, o que é interessante, né? A gente pensa nas épocas anteriores, para você fazer uma fábrica, você tinha que posicionar essa fábrica perto da fonte de energia. Porra, eu tinha que construir meu moinho aqui perto de um rio, ou um lugar que venta. Eu me preocupava com a energia. A gente montou esse estúdio aqui, ou a Kinetro fez o escritório dela, né, ligou para a Light, ligou para a Enel, aqui tá complicado, mas na Light ainda tem energia. Você vai lá, ligou, clicou um botão e você tem luz. Então não se preocupa com a energia, né? A Revolução Industrial melhorou um pouco isso, né? Porque o carvão chegava de ferrovia, já melhorou. Mas no final do dia, eu acho que esse lance da especialização, ela é muito bacana, porque o cara que se especializa, ele vai ter os ganhos, vai capturar parte dos ganhos de escala desse negócio, né? Então, quando eu olho para a Equatorial, ela fez isso. Quando eu olho para o case de GPS também, que a gente tem um pouco isso. Quando eu olho para a Sabesp, parece isso. Quando eu olho para a Amazon, parece isso, no cloud, para a Microsoft, para a TSMC. Então, quando a gente olhou lá atrás, a gente investiu no TSMC no final de 23. A gente não pegou NVIDIA, né? Assim, a gente não conseguiu entender muito bem a barreira de entrada dela. Não é uma coisa muito simples, né? Pô, a pessoa que desenha o chip, eu tô para desenhar também o chip, né? Mas quem fabrica esse negócio? A gente foi investigar a história da TSMC, então eram duas empresas que são correlatas. Você não pode a NVIDIA subir muito e a TSMC ficar para trás, porque uma não vive sem a outra, né? Inclusive, a TSMC consegue viver, talvez, sem a NVIDIA muito bem, que ela vai vender para outros players, né? Todo mundo querendo comprar chip não tem. Essa é a verdade, não tem. E a gente falou, cara, por que esse negócio não subiu? Tem os riscos envolvidos, tá? A China invadir Taiwan, etc. Mas me parece um pouco contrassenso eu não investir em TSMC por conta de risco de
Eu não tenho nem opinião se a China vai invadir Taiwan ou não, né? Não tenho a menor ideia. Mas eu não investi em TSMC e investi em Big Techs. Porque se a China invadir Taiwan, sei lá, o PIB global cai 10%, o TSMC vai cair 90%, 100%, mas a Amazon vai cair 90%, a Apple vai cair 90%, as Big Techs vão cair e muito. Elas são correlatas, não tem jeito. O mundo para, você vai começar a comprar iPhone 8 de novo. Não tem. Então, assim, me parece um risco bom para o negócio que estava no passado tradando varejo brasileiro, 15 vezes lucro, ridículo. Negócio que cresce 20% ao ano, com uma rentabilidade de mais de 30%, uma empresa industrial com essa rentabilidade. Me parece que é a empresa mais importante do mundo. Então, quer dizer, não é questão se China vai invadir ou não Taiwan. Porque eu penso assim, cara, o Ocidente vai deixar? O Ocidente vive sem a TSMC? Estão precisando fazer agora, replicar uma fábrica, a planta nos Estados Unidos. É tão importante que o governo americano quer controlar o negócio, né? Quem fornece esse chip, né? E tá difícil, né? Porque parece que não é tão simples, né? E é um negócio muito doido esse negócio de chip, cara. Porque é como se fosse... pensa no que o chip é um composto de vários transistores, né? Semicondutor. Semicondutor é uma commodity, né? Que é o material, né? Semicondutor é o petróleo dessa era. Então é um material que compõe os transistores. E você conseguiu, ao longo do tempo, reduzir o tamanho deles para caber mais transistores dentro do chip. Como se fosse uma cabeça, um cérebro, e você reduz o tamanho dos neurônios para enfiar mais neurônio dentro dele e ele fica mais inteligente, mais rápido. Né? É o negócio da lei de Moore, né? Você vai diminuindo o tamanho dele. Só que, cara, a gente tá chegando num limite disso, porque o tamanho o mais moderno hoje tem 3 nanômetros, né? Você pega as espessura de um fio de cabelo, são 80 mil nanômetros. Então, a coisa mais importante do mundo não é visível a olho nu. E até historicamente, quando você pensa assim, cara, nossos avós não tinham muitos eletrônicos, né? Não videocassete, né? Não sei o quê, nossos pais um pouquinho mais. A gente, cara, é tudo. Onde você olha aqui, tem TSMC. É no relógio, putz, cara, é no anel, na TV, no projetor, tudo. É por isso que, assim, cara, a gente não vive sem. Assim, virou muito essencial esse negócio. Né? Então, será que o Ocidente está disposto a perder isso? Né? Não me parece um caminho, né? Mas não vou opinar sobre isso, sobre geopolítica, não tenho a menor ideia. Só acho que o negócio, talvez a empresa mais importante do mundo, hoje há 20 vezes lucro, né? E revisões positivas não param, né? Porque realmente o AI pegou muita tração, está pegando tração e está acelerando, né, essa demanda, me parece uma boa oportunidade. Obviamente, não dá para ter uma posição gigante, né? A gente opera offshore respeitando muito, né? A gente tem muita humildade intelectual, cara, é um negócio diferente lá fora, né? A gente começou pequeno, o nosso play de offshore não foi beta, acho que a gente conseguiu gerar valor, a gente poderia ter comprado em 21, 22, não comprou, foi comprar no final de 22, estamos carregando até então. Então, assim, a gente está indo muito devagar, com muita humildade, a gente não está olhando uma small cap no Texas, entendeu? Uma mineradora de não sei o que lá no Cazaquistão. Né? São Big Techs, a gente interage como consumidor com elas o dia inteiro, assim, são modelos de negócios. E de novo, assim, qual o seu edge de olhar lá fora? Cara, você pega o report trimestral da Amazon, tem 10 páginas. Tem um cheio de small cap aqui brasileiro que não vale nem um bi, com 60 páginas, tudo colorido, poeminha, foto de árvore. Porra! Assim, o campo de batalha é muito mais igualitário lá fora. E não só as small caps brasileiras. Muitas empresas que se dizem as campeãs ESG, que esquecem do G, fala com o mercado no período de silêncio. Porra, a gente sabe, não é possível que lá fora, quando tem resultado, o negócio balança 10% para cima ou para baixo, de empresa que vale 2, 3 trilhões de dólares, aqui o negócio vai ajustando ao longo do tempo. E não tem mesmo a surpresa, positiva ou negativa, eventualmente não faz preço no dia do resultado. Assim, acho que tem uma questão de governança que é muito séria. Então, assim, é uma batalha mais igualitária lá fora. A gente consegue coletar muito mais informação de uma Amazon, uma Microsoft, para análise do que empresas brasileiras. Tá? Então, acho que é um jogo que eu acho que o gestor brasileiro ele consegue jogar, pelo menos no básico. Assim, acho que depois de 10 anos estudando esse negócio e investindo nos últimos 3 anos, a gente criou uma bagagem, a gente consegue entender os cases, explicar, enfim, acho que é bacana. Complementa a carteira. E, assim, eu acho que é interessante a gente abordar também o seguinte, a gente está falando das empresas que são claramente as vencedoras lá fora, né? As que a gente descreveu aqui são, acho que pelo menos ninguém vislumbra uma disrupção tão cedo dessas daí.
Agora, aqui no Brasil a gente também tinha um grupo de vencedoras 3, 4 anos atrás, e que aos poucos a gente está vendo uma performance horrível de valor de mercado de fato, mas mais do que isso, um risco de disrupção intenso, né? Mais recentemente você comentou da Renner, a gente comentou também a respeito dos bancos, principalmente os incumbentes, mas Localiza também fazia parte desse grupo. Era uma empresa que parecia que sempre ia subir, né? Todo dia que você abria, ela subia mais um pouquinho, igual o Raia Drogasil, uma época também. O que acontece nessa frente? Você acha que a gente... Assim, existe um grupo de claramente as vencedoras aqui no Brasil ou é diferente essa história? O problema é que as vencedoras no Brasil, algumas têm vantagens ou benefícios são temporários, né? No caso da Localiza, o que me preocupa, e eu acho que ninguém sabe a resposta, muito menos eu, parece que a gente está num momento de transição estrutural do setor. Por quê? Cara, o chinês está vindo com carro elétrico, a gente era super underpenetrado, sei lá, ano passado o chinês somando todos os carros vendeu 2% do total, hoje está em 15%. É mesmo? Ano que vem vai ser 25, 30, não sei. Caramba. Aí vem aquela discussão, né? Isso é muito ruim para uma empresa que já é consolidada, né? Você não sabe nem qual o valor do estoque do Localiza. Vale 60 bi, 70, 50, 40, 10, 0, sei lá. Uhum. E mais do que isso, né? Aí a pessoa me pergunta, mas carro elétrico vai pegar mesmo, né? Será que vai ser o carro elétrico? Será que vai ser... Cara, eu não sei qual vai ser o motor, mas o que eu acho que vai acontecer é que o chinês vai estar vendendo o carro. Uhum. Vai ser a combustão, vai ser, sei lá, a gás, vai ser o chinês que vai estar vendendo. Eu acho que ele deu um passo, ele subiu um degrau, né? Até o Andal comentou muito bem aqui no episódio. Vou comentar agora. A gente conversa muito, né? E parece realmente que o chinês está fazendo o correto, subiu um degrau na cadeia, está ganhando produtividade, está endereçando, de certa forma, os problemas que eles têm lá. É muito diferente da gente aqui, né? Então, me parece, quando você olha o que aconteceu com o aço, né? O chinês vai vender a qualquer preço, me parece que todo esse complexo industrial não é só carro, não, né? Você pega... Eu tenho amigos que vendem aparelhos para hospitais. Ele falou, cara, chegou a pandemia, eles são representantes de uma empresa alemã. A empresa alemã não conseguia me entregar. Cara, o chinês apareceu com um volume para raio-x, ressonância magnética, etc., gigante. Quando um hospital compra o aparelho chinês, que custa metade do preço, e ainda desconfio que ele tem lucro, mesmo vendendo a metade do preço, tá? Porque a eficiência, eles são muito, muito eficientes na produção. E oferece um serviço do pós-venda bom, etc. É difícil do hospital voltar pro alemão, né? Que custa o dobro do preço, etc. Esse negócio tá funcionando, né? Não importa a cor do gato, né? Ele tem que caçar o rato, né? Então acho que o chinês está fazendo, me parece, né, um checkmate na indústria global, né? E aí você tem os perdedores, vencedores. E aqui pra gente, pra Localiza, é importante. E aí, olha só que engraçado, né? É o chinês comandando a Localiza, é o chinês comandando a Renner, é o chinês comandando o varejo. Sei lá onde isso vai parar, né? Então, quando a gente sente um cheiro de mudança de estrutura de mercado, a gente zera, a gente não reconhece que não tem capacidade de análise, né? Nesse caso, você fica com cenários muito diversos, né? Tanto o cenário muito ruim aumenta a probabilidade, e aí, de repente, pelo nível de preço, na Localiza, o cenário também de muito retorno também aumenta, mas, cara, é um jogo que a gente não quer jogar. Uhum. Eu acho que tem jogo mais simples de jogar no Brasil, que o Brasil entrou, querendo ou não, está entrando nessa era da eficiência, né, do fazer mais com menos, que a gente vai ter menos para fazer para frente, e eu acho que os ventos favoráveis estão em infraestrutura, logística e serviços. Né? Então, de novo, né, o cara que está conseguindo se especializar e está vendendo seu serviço as a service, como é uma Sabesp, como é a Equatorial. Você clica um botão, consumiu mais, paga mais, consumiu menos, paga menos, e esse cara está fazendo esse ganho de escala, parte ele entrega para o consumidor para manter a sua vantagem, né, sua posição de liderança, e parte ele interna. Né? Então essa é a beleza. No micro você quer moleza, né? Você quer monopólio, de preferência não regulado, ou com uma regulação boa. Saneamento tem uma regulação muito boa, o lixo tem uma regulação muito boa. Hoje é terça-feira, acho que hoje está passando também isso está continuando, né, no país, né? Isso virou uma agenda de Estado. Eu acho que ficou muito claro isso desde o Temer. Reforma trabalhista, marco do saneamento, lei do gás, cabotagem, continuou com o Bolsonaro, continua com o Lula, nessa questão ambiental, o mercado regulado de crédito de carbono, que deve estar sendo aprovado hoje no Congresso. Portos, né, também. Portos, BR dos Rios, agora também em discussão. Ferrovias, já falou? Não sei.
hidrovias, Ferrovias. lei das ferrovias, a lei a antecipação também das ferrovias, né? Então, assim, é um país que precisa fechar esse gap de infra, ainda bem que precisa, porque vai ser um lugar que a gente vai poder investir, né? E colher os benefícios do crescimento em cima desse investimento, né? E retornos, né? Então, quer dizer, são setores, a gente gosta de brincar o seguinte, né? Onde há dor, há retorno, né? Normalmente. E se você encontra uma empresa capacitada para endereçar aquela dor de forma eficiente, você vai coletar um retorno ao longo do tempo. Né? E quanto maior a dor, maior o retorno. Né? Putz, quanto é que a sociedade estaria disposta a entregar para a Sabesp ou para uma Horizon para resolver o problema dos resíduos sólidos ou do saneamento? Né? Eu acho que bastante. Né? De novo, né? Esse problema medieval que a gente tem assim, é uma vergonha. Né? Então, acho que é por aí que a gente pensa esses temas. Eu achei interessante porque eu fui meio que construindo na minha cabeça uma ideia de como você enxerga, então, essas questões. Me corrija se eu estiver enganado. Macro, ele tem a sua importância, mas não é o seu core. O micro, 100%, mas entre os dois tem uma análise estrutural de setor que é 100% relevante nessas discussões, né? Seja por conta da disrupção dos chineses, ou seja por conta de uma busca por eficiência com medidas governamentais que têm sido tomadas, como esses casos que você trouxe. Eu queria aproveitar então para a gente entender um pouco mais sobre essa questão da gestão dos resíduos. Você comentou por cima em alguns momentos, mas é interessante a gente analisar como uma empresa que tem uma função até mesmo social, caso da Horizon, as pessoas nem sabem muito bem a respeito da existência, muito menos como ela atua. Eu queria que você entrasse um pouquinho mais nessa questão, Marcelo. Explica pra gente por que você enxerga um valor, você comentou todas as vezes sobre oportunidades, você citou as duas, né, Sabesp e Horizon. Por que a Horizon está na mesma prateleira para você do que a Sabesp? As duas estão inseridas no setor saneamento, né, barra infra. A questão do lixo no Brasil são 3 tragédias, né? Tem uma tragédia social, né, acho que índice de evasão escolar tem muito a ver com lugares que não têm acesso à coleta de esgoto, então isso é saúde também, obviamente, né? Isso impacta. É uma tragédia econômica, né? Assim, o Brasil é um país que importa gás natural fóssil e poderia ficar independente se os lixões e ecoparques começassem a produzir o tal do biometano, né? A Horizon ela tem 2 vertentes, né? A parte de coleta, né? E coleta o Brasil está bem endereçado, né? 92% do lixo é coletado. A questão só é no como tratar o lixo, né? Que isso aí realmente 40% está sendo jogado a lixão a céu aberto, é coletado, mas não é tratado. Né? E o biometano está entrando agora no país, né? É uma tecnologia que já existe lá fora, então a gente não está inventando nada diferente, tá? Já é comprovado lá fora. O nosso lixo tem uma característica boa para a questão energética, é um lixo que tem uma composição de orgânico maior do que inorgânico, diferente lá fora. Então, de novo, o Brasil tem sorte nisso. E a gente não está aproveitando até então. Então o Brasil poderia virar esses ecoparques, né, esses lixões, e a Horizon está endereçando isso, na parte de... ela não faz coleta, tá, mas ela recebe para receber o lixo. Tá? Então olha a lógica do negócio. Né, é a tal da economia circular. Né? Ela não paga pela matéria-prima que ela recebe, mas ela recebe dinheiro para receber a matéria-prima. E no final basicamente são, sei lá, empresas despejando lixo. Exato. No aterro dela. E é crime ambiental se você não despejar... Você despejar em lixão a céu aberto, tá? Só que é uma legislação antiga e agora ela está sendo apertada, porque você precisa zerar os lixões. São 2.000, mais de 2.000 lixões a céu aberto no país, ano passado eram 2.500, então está acontecendo. E conforme você vai fechando, você tem que jogar nos ecoparques dos existentes, né? De novo, né? Parece que é um negócio que é um monopólio natural, né? O lixo não viaja bem, então tem pouca competição entre os ecoparques. Né? Então, quer dizer, margem altíssima, pessoas competentes, né? De novo, tocando negócio. Então faz sentido muito ter uma posição. A gente é sócio desde 2021, né? Já são 3 anos e pouco com a empresa. E engraçado que apesar de ter dado 2 vezes o CDI, ela foi uma das poucas empresas da última janela de IPO que foram bem, né? Apesar de ter rendido bem, ela está mais barata do que na época lá em 21, né? Porque a empresa vem surpreendendo. O biometano nem era comentado na época do IPO e vai representar aí quase 2/3 da geração de caixa dela para frente. Uma empresa que faz uma EBITDA de 500 milhões esse ano, em 27 vai estar fazendo 1,5. Tá, então, quer dizer, 3 vezes aí em 3 anos de crescimento, de tamanho de empresa, num setor super consolidado, né, lá fora. A gente acredita muito que tem tudo para endereçar essas tragédias, né, que é o setor, que representa o setor de resíduos, né, no país. Perfeito. Aqui, então, só para a gente fazer meio que um resumo da ópera, se tivesse que, como a parte setorial
você deixou claro que isso é bem relevante. Se você tivesse que citar os dois grupos, setores que você atualmente não investe nem a pau e setores que você gosta, quais seriam? No Brasil, a gente gosta basicamente de setores ligados ao lado da oferta da economia. Tá? Acho que é uma forma de ver esse negócio. Né? Então, a carteira do fundo é basicamente lá da oferta, né? Infraestrutura, logística e serviços. Tá? E a gente não investiria de forma alguma, são setores que a gente comentou mais cedo, né? Assim, na questão do varejo, bancos, a gente não investe há um tempo, provavelmente vai continuar sem investir. A parte de adquirência também, a Cielo, Stone, a gente não tem o menor interesse nesse tipo de empresa. E do lado da demanda da economia de forma geral, né? Porque o modelo mudou, né? Por que isso, assim, né? Assim, para uma história que fica claro que, assim, de 2000 a 2015 o Brasil cresceu no modelo pró-consumo, né? Do lado da demanda foi a pujança, né? Esse modelo morreu. O bônus demográfico, o bônus de renda, né? A gente teve o bônus das reformas da década de 90 do sistema financeiro, né? O Plano Real é uma delas, né? Esse ano é o 30º aniversário do Plano Real. Então você teve uma população, você teve naquela década mais de 20 milhões de pessoas na PEA, com renda, o endividamento das famílias saiu de 10% em 2005 para 40% em 2015, hoje está em 50%. Então você teve políticas que anabolizaram o consumo, isso morreu. Né? Então a gente virou essa página e entrou na era da eficiência, né? Que é onde o lado da oferta da economia é o que está com um vento favorável. Então a preferência é por aí, e acho que o negócio vai demorar aí pelo menos uma década e meia, pelo menos, para endereçar. Boa. Eu queria voltar agora a entrar um pouco mais no detalhe a respeito das empresas lá fora. A gente acabou indo brevemente e voltou, né, para endereçar esses temas que ainda faltavam por aqui, mas quando a gente olha para uma performance como essa da TSMC, a gente está falando de 88% em 2024. E se a gente olhar também várias representativas dentro do S&P, a gente vai perceber que elas vêm subindo e nunca param, e todo ano quem está de fora sofre porque acha que já perdeu o boom. Né? Total, 100% uma dor de corno. Mas não para de subir, como você disse, né? A empresa cresce independentemente do cenário macro, etc. Tendo como base esse cenário, para quem, digamos, não aproveitou esse boom e com o patamar de preço atual, você acha que faz sentido tomar risco lá fora, olhar com detalhe para essas questões, tendo em vista a capacidade de cada empresa de exercer uma função de dominância em cada setor? Como fazer essa escolha? Você que entrou, sei lá, alguns anos atrás nesse mercado, né, de forma mais incisiva dentro do fundo, com tantas oportunidades dentro de empresas grandes, robustas, importantes e boas, como que você faz essa decisão em qual delas está nesse momento? Bom, a gente só tem 3, né? A gente tem, na verdade, são 2 temas em 3 empresas, né? A temática da nuvem e do semicondutor com a TSMC. Eu acho que essa decisão é parecida com a decisão de você ter ou não ter renda variável no seu portfólio. Você tem que definir um tamanho adequado. Óbvio que dentro do nosso produto, o Kintrofia, a gente tem a liberdade de ter mais ou menos offshore em detrimento do onshore. Né? E por que eu não tenho mais offshore? Eu acho que entra na conta quando a gente olha para uma Sabesp, uma Horizon, a gente acredita em retornos bem interessantes aqui no Brasil, nesses poucos ativos, em detrimento lá fora. Então, acho que talvez ajude a endereçar essa questão. Lá fora, os preços não estão tão óbvios, né? Óbvios como já foi em outro momento. Né? A gente, em 2022, uma Microsoft a 20 vezes lucro, uma Google a 15 vezes, né? Uma TSMC a quase 10. Assim, realmente ali parecia ser um bom momento para comprar e ia dar bom. Né? Acabou dando bom mesmo. Mas eu não vejo de forma assim, cara, tá super caro, assim, eu não teria muito mais que eu tenho hoje, mas teria, assim, acho que não ter é muito caro. Como você falou, o negócio só sobe, provavelmente vai ter um rally de final do ano lá fora, e aqui a gente tá patinando, isso acontece muito, deixa a gente até bem frustrado, né, como investidor aqui no Brasil, mas é uma pergunta complexa, a definição de estômago pessoal e sempre comparando as opções, tanto aqui quanto lá fora, para ver até onde faz sentido ter ou não. Tá? Então a gente está carregando aí até 1/5 do fundo nesse negócio. E a ideia é carregar. Agora sim, se você me perguntar, cara, olhando para frente, a probabilidade de Tarcísio está aumentando. Cara, se eu vislumbrar um Tarcísio em 26, provavelmente eu vou estar zerando essas empresas. E focando mais ainda em infraestrutura, logística e serviços aqui no Brasil, e a carteira vai ficar 100% isso.
Tá? Eu acho que aí entra um cenário excelente, né? Que nos 10 anos foi só bom. Eu acho que tá desenhando uma boa eleição para 26. Aí é um sentimento pessoal. Acho que o xadrez está se movimentando de forma bacana para isso acontecer. Vamos ver, tá cedo, né, para falar. Eu acho que para entrar na janela eleitoral falta ainda uns 10 meses, então vamos sofrer mais um inverno aí de 10 meses, 11 meses. Mas eu acho que você consegue desenhar um cenário muito bom de Brasil nessa virada de ciclo eleitoral. Acho que a gente tem as peças para isso acontecer. A gente tem uma safra de governadores muito boas no Brasil. E eu acho que o nome que está sendo mais ventilado para 26 é o Tarcísio. Então, assim, o Brasil é um país de cauda gorda, né? Aquela distribuição, né? O sino é gordo, né? Falando de probabilidade. Pode dar muito ruim, mas pode dar muito bom, né? Eu odeio esse negócio, né? Em ações eu não gosto de cauda gorda, eu gosto de sino fininho. Mas o macro nosso se apresenta assim. Então, nesse cenário, seria complicadíssimo ter 15%, 10%, por exemplo, em ações lá fora. A gente tem a liberdade de não ter. Não sou obrigado a ter, mas eu acho que hoje faz muito sentido. Acho que complementa muito bem a carteira, reduz a volatilidade da carteira. Olha quantos dias que a gente verifica lá fora subindo e aqui caindo. Assim, são vários dias assim, né? Sempre com câmbio neutro, tá? A gente não opera câmbio. Mas a gente consegue reduzir. Você faz o hedge disso, né? Faço. E que você inclusive recebe pra fazer isso, né? Porque te pagam um cupom pra você hedgear a posição. Hoje tá mais gordinho do que foi outro momento, né? Com a subida de juros tá próximo de 8% aí de carrego desse negócio. Que entra na TIR, né? Entra no retorno você vai conseguir ficar ainda maior, né? Mas sendo mais específico em números, por exemplo, a Microsoft hoje, a gente enxerga aí, voltou a ficar com as revisões de resultado para frente, eles voltou a ficar acima de 400 bips de spread para TIPS americana, para NTNB americana. Tá? Então, quer dizer, quando eu olho para fora, não só eu tenho que bater a renda fixa americana, óbvio, com alguma largura, mas também tem que bater no NTNB. Né? Não adianta nada alocar lá fora e o negócio não bater no NTNB aqui no Brasil, né? Que é o grande custo-oportunidade de se alocar em ações como brasileiro. Né? A gente tem um benchmark BX, mas a gente se preocupa muito com o juro real, com a renda fixa, né? Não adianta nada eu bater o Ibov e não bater renda fixa, né? Então, a Microsoft, por exemplo, e a Amazon, elas têm que bater, tanto a TSMC tem que bater também a NTNB, que é um ativo que, nesses níveis de preço aí, não é um negócio muito simples, mas eu acho que tem gordura ainda para B, né? Apesar de terem subido tanto, mas a revisão de lucro foi muito mais agressiva, né? E dentro de um contexto muito interessante, né, de inteligência artificial, pegando mais na TSMC, e na parte de nuvem, que eu acho que está só começando, né, para as empresas, por esse oligopólio de nuvem do Ocidente, né, que basicamente são 3 empresas. Né. Eu queria falar um pouco sobre essa parte micro lá fora, exploração mais um pouquinho aqui, que é o seguinte, você teve uma hora que você fez um comentário interessante, eu gostei bastante, inclusive um belo corte, né, você falou que se falasse da sua carteira sem dizer os nomes, não dá para saber se está falando de Microsoft, de TSMC, de Sabesp ou de Equatorial. Mas isso porque os negócios que você investe possuem essa característica similar, né? Então, por exemplo, a TSMC é chamada por muitos de ETF de inteligência artificial, porque você basicamente exposto à TSMC, que é a grande fornecedora dos chips, né? A NVIDIA, para quem não entendeu em casa, a NVIDIA é o arquiteto do chip e a TSMC é o engenheiro, é quem executa e constrói o chip. E ela é basicamente a fornecedora dessa revolução inteira. Então, se você tem a dúvida de qual cavalo você quer utilizar para correr, por exemplo, eu escolhi Crypto Miners, mas se você está em dúvida de qual cavalo você quer usar para correr essa corrida, a TSMC é um cavalo mais fácil de se pensar em termos de estar por trás de tudo. Né? A Microsoft chamam de ETF de tecnologia por conta do grupo, né? Microsoft ter vários negócios diferentes dentro de tecnologia. Até gaming está dentro de Xbox, Microsoft. Sim. Você fica exposto a tudo investido lá. Né? Isso é uma característica que quando você olha para os negócios de maneira geral te atrai. Então você gosta de investir nesse tipo de negócio que tem essa exposição diversificada num único ativo ou não? Eu nunca pensei dessa forma. Mas Microsoft poderia ser um ETF de cloud, vai. Sim. Aquela tem, obviamente tem, a gente fala, né, muito sobre isso aqui no Stock Picker, já foi falado várias vezes, né? Normalmente essas Big Techs têm vários negócios, mas o resultado em si vem de um único negócio, né? Então se pegar, por exemplo, a Amazon,
o business de cloud carrega nas costas a Sim. empresa, né? Varejo, inclusive, muitas vezes dando prejuízo no resultado. Exato. O resto dos negócios, no final do dia, me parecem que é para fazer um cross-sell pro cloud. Gerar infraestrutura muitas vezes também, né? Isso é interessante, eu nunca ouvi isso. E como é que nasceu esse negócio do cloud dentro da Microsoft, né? Ela é uma empresa dinâmica, né? Vários projetos, iniciando, começando, terminando. E para cada projeto eu tinha que desenhar a capacidade computacional. E ela falou, cara, putz, é o lance do moinho, Viviane. Vamos centralizar isso e todo novo projeto você joga um orçamento de capacidade computacional para ele dessa central. Deu tanto certo que virou um produto. Ela começou a expandir. Essa foi a lógica. Então, no final do dia, por que essas empresas são parecidas, né? No micro, eu quero moleza. Eu quero monopólio, oligopólio, eu quero margem alta, eu quero barreira de entrada alta, entendeu? E possibilidade de realocar capital, né, nessa rentabilidade por muitos e muitos anos. Né? E de preferência com receita recorrente, e se a recorrente tem algum quê de contrato no meio. Né? Então, todas as empresas têm isso. Todas. De GPS, até a SMC, a Microsoft, a Sabesp, a Horizon, e capacidade sempre de concentrar para negociar os contratos, enfim, inflação mais um pouquinho. Sempre. Então, todas têm essa característica. E no micro, o auge do micro é isso. É você carregar uma carteira que acaba sendo muito blindada. São cenários adversos. Eu acho que a carteira acaba indo muito bem, como esse ano, por exemplo. Se a gente entrar num cenário muito bom, acho que a gente fica no tier 1, como a gente conseguiu ficar nos últimos 10 anos. A gente não vai ser o primeiro colocado. Talvez se entrar uma narrativa Tarcísio aí de infra, mas eu não conto com isso. Nem quero ser o primeiro. Acho que se você é o primeiro, a carteira está muito arriscada, talvez. Equatorial, num determinado período de década no Brasil, não lembro exatamente o primeiro ano ao último, mas não esteve entre as 10 maiores altas da Bolsa em nenhum dos anos fechados, mas foi a maior alta da década. Foi o maior compounder do Brasil. Que é isso que você quer para sua carteira, compor capital no longo prazo. Você não precisa estar lá no primeiro nome de retorno, mas ao longo do tempo e compondo capital. Exatamente isso. Então, assim, não me importa o dado do mês seguinte, o high freak, né, que o mercado fica, o seminovo da Localiza vai virar. Tá muito assim, né? Tá demais, tá muito curto prazista, né? Então, quer dizer, de repente, se a tese depende disso para ficar em pé, eu começo a questionar a própria tese. Né? Putz, precisa pegar a virada, sendo que o chinês nem começou a fabricar aqui dentro, só tá importando. Quando começar a fabricar aqui dentro, onde isso vai, né? Então esse jogo a gente prefere não jogar. E a concentração no seu portfólio tem a ver com isso também? Tem a ver com isso, tem a ver também que assim, quando eu encontro uma coisa muito boa, que é escassa, eu quero ter o máximo que eu posso ter daquilo, e pra gente isso é gestão de risco. Né? Não é melhor você concentrar em qualidade do que diluir em porcaria? Né? No final do dia, melhor você ter 100 empresas alavancadas com margem volátil e que eventualmente passam longos períodos sem bater o custo de capital do que ter uma posição de 20% em Sabesp ou Horizon, que, cara, super segura, você dorme tranquilo. Putz, eu durmo melhor tendo concentrado. Inclusive, essa concentração nesses setores nos últimos 3 anos, basicamente 2 anos para cá, a volatilidade do fundo tem até caído, apesar de mais concentrado. Essas empresas têm uma característica que a gente consegue dormir tranquilo, né? Assim, mesmo quando lá atrás Renner era uma boa empresa de qualidade, né? A gente nunca teve mais de 10% numa Renner, né? Porque tem aquela coisa da atividade, né? A receita não está em contrato, né? Assim, se o PIB cai 10%, não tem uma das componentes que você falou que você procura. Né? Você não olha, você reduz a posição por isso. Então, assim, mesmo quando a gente tinha mais mesclado lá da oferta da demanda da economia na carteira Brasil, a gente nunca teve mais de 10%, né? Ou em Natura, ou em Renner, a gente já teve esse tipo de coisa. E a gente, no Temer, de 16 até 22, a gente foi reduzindo gradualmente. Né? Não foi nada também abrupto. E em 22 a gente escreveu a carta para anunciar essa zerada de total do lado da demanda e que ali ficou claro que mudou, apesar da eleição ter sido para um candidato que remete àqueles tempos pró-consumo. Né? Poderia ser o Papa, que acho que não ia voltar esse tempo de pró-consumo e está acontecendo. Né? Acho que foi certo ter feito isso, custaria muito para o nosso cotidiano não ter feito esse movimento. Apesar que em 22 a gente tinha ainda uns 10% aí lá da demanda da economia, né? Isso ao longo de 22 foi zerado e foi substituído tanto pelo lado da oferta da economia no Brasil, quanto pelo offshore no final de 22. Você citou bastante a eleição de 26, né, do Tarcísio.
Eles têm exposição lá fora também, a gente viu o Trump ganhando agora. Você acha que tem alguma conexão ou são empresas tão bem posicionadas que quem estiver no comando do maior país do mundo, mais importante, não muda muita coisa? Bom, se no Brasil eu ignoro o Marco, lá fora então... Nem assistiu, nem conectou na CNN lá fora pra olhar como é que tava. Nem olhei. Elas são tão líderes que a regulação demorou para chegar, pode chegar em algum momento, mas o Biden estava aí até outro dia, e essas empresas subiram pra caramba. Então, assim, acho que a posição delas elas têm um momento muito especial. Outro patamar. Outro patamar. Eu acho que é difícil ver bom, tudo depende de preço, né? No final do dia, né? Tem que bater renda fixa aqui dentro. Mas a temática de nuvem é muito empolgante, né? Assim, o Nubank só existe por causa da nuvem, né? E acho que isso não para, né? Os próprios bancos incumbentes estão migrando para a nuvem, né? Vocês aqui na XP devem rodar na nuvem. A gente na Kinitro, quando deu a pandemia, a gente jogou tudo para a nuvem, né? E você vê, de novo, né? TI, o gasto TI é 5% só do PIB global. Por que não subir um pouquinho, né? Por conta do AI? E dessa infraestrutura já colocada, só nem um terço está na nuvem ainda. Então tem espaço. São negócios grandes, com receitas grandes, mas estão entre 3 empresas. Então, quando fala, 2 tri de dólar, cara, tem espaço. Dá para ver com tranquilidade que tem espaço para continuar e continuar rentabilizando nessa pegadinha devagar e sempre, utilities, né, com segurança. Agora, você tem mais alguma coisa de lá de fora para perguntar? Não. Siga na sua toada. Não, fazendo só um resumo, né? No Brasil ele prefere estar do lado da oferta. E aí a tradução disso é Sabesp, Horizon, né? São esse tipo de posição ali dentro de infraestrutura, que é o tema que você está mais animado, claramente. Você fala muito, todas as palestras que eu vi suas, você comentou. É o tema que você mais se anima. E olhando para frente no Brasil, se eventualmente tem essa inflexão no cenário político, pode ser mais um vento a favor da sua tese que já anda bem sozinha, sem precisar disso. Quando a gente olha para fora, você, querendo ou não, está em infraestrutura também, mas do lado de tecnologia, Perfeito. Que é o maior tema de infraestrutura do mundo, talvez, e que não tem nada disso de maneira relevante aqui no Brasil, e você, de maneira esperta, captura isso lá fora. Quando falam de Brasil, falam que o Brasil é uma fazendinha com banqueiros inteligentes, para dizer que, basicamente, o que dá certo no Brasil é o agro, são as commodities, você falou, a gente é exportador de commodity, e é o setor financeiro, são os bancos, né? E é engraçado que são setores que você aparentemente quer ficar longe, né? Sim. Estou longe. Está longe, né? Já está longe, né? E você chegou a comentar um pouquinho do porquê, mas eu acho que ficou um pouco raso e eu gostaria de explorar um pouco mais, porque vai contra a frase, esse slogan do Brasil que a galera costuma brincar no mercado, né? Por que ficar longe especificamente? Aqui na parte de banco você comentou um pouco da disrupção, né? Só que você falou que sua preocupação nem é mais os disruptores que já fizeram, né? Como o XP, Nubank que você citou, né? O que te preocupa tanto no setor para te manter longe? Tanto dele quanto do agro, das commodities, etc. Do agro e commodities, acho que na Bolsa só tem um case que faz sentido, que é a Rumo, que é o case de ferrovias, que a gente também tem há 10 anos. Os últimos 3 anos está... Que acaba sendo infra também, né? De alguma forma. Total infra. É uma forma de pegar o agro. Perfeito. Exportadora de grãos, né? Aqui no Arco Sul. Então você bebe do agro, mas investindo em infraestrutura. Exato. Eu não consigo investir em nenhuma empresa de agro na Bolsa. A gente não tem aquelas características que a gente gosta e dormiria tranquilo em ter. Mesmo se fosse uma posição de 1 ou 2%, já me incomodaria. Perfeito. Então, esse ponto. Na questão bancária, é só uma questão que não é mais um setor oligopolizado como já foi em outros momentos. Né? Então, já passou por aquelas fases, né? De novo, né? Regulação, né? Privatizações. Na década de 90 teve muito isso. Consolidação. Os incumbentes compraram um monte de bancos aí ao longo da história. E investimentos, né? Então, isso passou. E no caso dos bancos, a tecnologia quebra a barreira de entrada. Como é que o chinês vai disruptar o setor de infra aqui? Não vejo como. Como é que ele vai competir com a Rumo, ou com a Sabesp, ou com a Horizon? Não vejo como fazer. Então,
o setor mudou. Então, quando o setor muda dessa forma, quando o pêndulo sai de uma competição saudável, oligopólio, monopólio, e começa a caminhar para a competição perfeita, a gente não espera chegar aqui para zerar, a gente já zera aqui. A gente é neurótico, a gente tem alergia à competição. Essa é a alergia, é exatamente isso. Do ponto de vista do consumidor, a competição é ótima. Do ponto de vista do investidor... Competição só é bom para o consumidor. É. Ponto. Para investir em um negócio desse é muito ruim. Você vai concorrer em perda permanente de capital, provavelmente. Então, o banco ele segue a lógica do varejo, a lógica do setor de distribuição de combustíveis, a lógica da adquirência, né? Setores que consolidaram, então a pizza para de crescer. Você tem competição com o chinês, né, por conta de tecnologia. Você tem um governo querendo tributar e tirar a assimetria tributária. Banco, historicamente, sempre foi o caixa eletrônico de qualquer governo. Então, assim, fica muito perigoso, eu acho, para um ambiente para se investir em banco. Claro que, eventualmente, vai ter um banco ou outro que vai entregar valor, mas eu acho que esse jogo da infra é mais fácil. Eu acho que o jogo da infra, eu vejo mais retorno nesses... É aí que está a grande assimetria da Bolsa no Brasil. Os setores, historicamente, mais defensivos, com maior retorno prospectivo. Então, a Bolsa não está barata, não é um momento especial para comprar. Eu não acho isso, nada disso. Só que eu acho que tem uma coisa que está desafiando o livro-texto. Porque é muito retorno para pouco risco. Normalmente, quanto mais risco, mais retorno. E essa é a lógica que está sendo desafiada nesses setores. Por isso que 70%, 80% da carteira do fundo está alocada nesses setores. A gente é um fundo de ações livres, a gente tem liberdade para fazer isso. Eu não preciso ter 200 setores na carteira. Eu não preciso ter 30 empresas na carteira. Então, também é uma forma de gestão de risco, né? Ser alérgico à competição em gestão de ações. E, naturalmente, ela acaba ficando mais concentrada na média. Né? Com limites, claro, mas que me fazem dormir tranquilo. Perfeito, muito bem. Você tem mais coisas aí? Fechamos. Ah, é? Então vamos pro chamada de margem? Vamos lá, então. A gente sempre pede uma lição de casa para os nossos ouvintes. Pode ser um livro, pode ser um podcast, pode ser o que você quiser recomendar. Então, uma lição de casa. Eu acho que tem a ver com o tema aqui de Brasil. Tem tá no YouTube, tá aberto, um negócio antigo, que é um documentário sobre lixão de Gramacho, no Rio, do Vic Muniz, que é bem interessante, que mostra muito essa problemática dos lixões a céu aberto, né? Enfim, essa coisa de poluir o lençol freático, de emitir o gás metano, que é 80 vezes mais poluente que o gás carbônico, que todo mundo fala, mas o gás metano, por algum motivo, não é tão falado aqui no Brasil. E um livro muito interessante, que acho que é do maior empreendedor do Brasil, que ele não nasceu barão, mas ele conquistou esse título pela sua trajetória, que é o livro do Caldeiras, do Jorge Caldeiras, que conta a história do Barão de Mauá. Ele foi o maior empreendedor do Brasil, ele nasceu em 1800 alguma coisa, ele implementou a primeira ferrovia do Brasil, as primeiras grandes empresas do Brasil eram deles, das 10 maiores empresas do Brasil no momento, 8 eram deles, 2 do Estado. Então ele iluminou a cidade do Rio, ele trocou a lógica de usar o óleo de baleia para usar o gás, ele comprou um estaleiro. Ele era abolicionista, então todas as empresas que ele comprava que vinha com escravos, ele liberava os escravos e percebeu que pagar pelo trabalho deixava a empresa mais produtiva, então ele construiu 70 e poucos navios a vapor, que era tecnologia de ponta na época. Ele fez muita coisa, né? E engraçado que quando você lê a história dele, é assustadoramente atual, porque o nosso Estado ele não valoriza o empreendedor, ele dificulta a atividade empreendedora. Tanto que tem uma anedota muito engraçada no livro, aconteceu, né, de fato. Ele, quando foi inaugurar a obra da primeira ferrovia do Brasil, ele deu para Dom Pedro II uma pá de prata com um cabo lindo lá, de madeira, jacarandá e tal, pro Dom Pedro fazer que nem o Dória fez aqui, né, dar a primeira cavada. Só que na época era uma afronta, né, mais o imperador, trabalho braçal, a elite não podia fazer isso, né, é um absurdo. E ele já queria desafiar a lógica, né? Ele foi um empreendedor que veio de baixo, né? E por conta dessas empresas que ele criou, ele ganhou o título de barão. E isso incomodou o imperador naquele momento. Então, Dom Pedro II ficou incomodado com isso e trabalhou para quebrar as empresas dele. Tá? Ele teve banco também, ele fundou os primeiros bancos do Brasil.
E naquela época a lei de falências era muito ruim, porque os bancos fizeram, né, no final do dia, né? Falta caixa aqui, você pega do outro e tal. Ele precisou zerar um dia com o Banco do Estado, né? E o volume só tinha como zerar com o Banco do Estado. No Pedro falou, não vai zerar não. Então decretou a falência, ele teve que vender todas as empresas do grupo. Não morreu pobre, porque ele acabou se reerguendo depois, mas é uma história de empreendedorismo muito bacana e que tem muito a ver, e engraçado, ainda tem muito a ver e a gente está nessa de fechar gap de infra desde 1800. E não chegamos lá. E não chegamos lá, mas acho que tem uma história bacana em algumas empresas aqui, como comentei, e acho que dá para extrair retorno mesmo no ambiente de micro na média ruim, como comentei no início. Então acho que o Barão de Mauá é um grande nome aí para se espelhar. Acho que foi a primeira vez que recomendaram aqui. Posso queimar minha língua, mas eu acho que sim. Melhor trade da carreira. Melhor trade. Não precisa ser exatamente aquele que você ganhou mais dinheiro, mas talvez o que mais marcou positivamente. Cara, eu acho que o trade tanto de Horizon quanto de TSMC tem nos surpreendido. Tá? Acho que a Horizon foi muito boa pro produto. O melhor trade disparado foi Santos Brasil, né? Mas eu acho que é porque a Horizon a gente tem acompanhado uma evolução muito grande, assim, e são tantas coisas que pode fazer do lixo, assim, você vê, né, quase 2/3 da geração futura de caixa dela vai vir de negócio que nem no IPO era falado. O IPO foi há 3 anos atrás. Sim. Biometano é uma tecnologia que lá fora existe, não é uma nova, então assim, isso foi interessante. O pior, e sempre o pior trade te traz aprendizado, foi o case de Smiles, que era um momento que a nossa barra de governança talvez não fosse tão autossuficiente para filtrar algumas coisas, né? A Smiles era realmente uma empresa de tecnologia aqui no Brasil, né, na Bolsa. Tinha, sei lá, a empresa com o menor número de funcionários, dado a receita disparado. Era um case que podia chamar de tech, sim, mas por conta de governança foi uma história ruim pra gente. Enfim, gosto nem de lembrar. Você vê que loucura, né? A Smiles tira o sorriso do rosto dele. Realmente. E, bom, você tem muitos anos de carreira, bastante experiência, mas dado o patamar que você chegou, o seu nível de conversa, tudo que você faz, e também por você ter levado a sério a leitura de Walt Live, eu acho você jovem para tudo que você faz. E a gente gosta muito de pedir sugestão, porque tem muita gente aqui do próprio mercado que escuta a gente, galera de faculdade escuta muito também, então eu queria pedir uma dica para as pessoas que estão nos ouvindo e querem trilhar uma carreira dentro do mercado financeiro ou qualquer outro mercado. Qual recomendação, qual dica você dá? Eu não sei se eu estou em posição para dar dica de carreira. Quem sou eu? Mas acho que quando você fala de saúde e tal, acho que tanto no produto, né, no CRI, né, quando a gente pensa em investimentos, a gente quer fazer composição de capital, quanto para a gente, eu acho muito importante pensar em composição de saúde também, né? Saúde não é uma coisa que você compra, né? É uma coisa que você constrói tijolinho a tijolinho todo santo dia. Todo dia você sai de casa com uma decisão do que você vai ingerir, do que não ingerir, e aquilo vai ter reflexos no longo prazo. Então, pensar em composição de capital ou em composição de saúde, eu acho que é uma filosofia de vida bacana para se carregar. Então, eu acho que eu não sou tão jovem assim, né? Mas eu acho que se você quer chegar bem nos 80 anos, tem que começar com 40. Nossa, cara, eu tomei café hoje, outro cara que leva a sério essas coisas que nem você, né? Mais um dos impactados, mas esse aí faz há muitos anos também. Não sei se já conversou com o Gui Leite aqui da XP, ele tem até programa, chama Café com Leite, é bem legal. E o Gui, cara, a hora que ele perguntou, quantos anos você tem? Aí eu falei, 27, ele, nossa, você é super novo, tal, né? Aí eu fiquei olhando assim pra ele e falei, e você, ele 40? Eu falei, cara, nem ferrando que tu tem 40, cara. Os caras que levam a sério, ele é um desses. Então fica aí a dica pra todo mundo. Marcelão, eu queria te agradecer por estar aqui com a gente, foi um prazer ter você aqui no Stock Pickers. Pô, foi uma honra, Colasso e Henrique, cara, sem palavras, obrigado pelo convite. Espero vocês lá no escritório, na empresa. A gente vai, você sabe. A cadeirinha de vocês está lá preparada. Você sabe que a gente vai. Eu convido vocês também a conhecerem o trabalho da Kinitro e também do Kinitro FIA. É uma gestora muito bacana, gente muito do bem, assim, que a gente gosta bastante.
E vamos ficando por aqui. Semana que vem tem mais, H. Valeu. Um grande abraço, Tamo meu querido. junto, um beijo. Tchau. Show me the money.